Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das palavras menores, mas olha, com certeza das mais poderosas da língua portuguesa. E não são artigos nem preposições. Estou falando dos verdadeiros arquitetos das nossas ideias, as conjunções. Pense nelas como a cola que transforma frases soltas em argumentos coesos, em pensamentos claros. Dá uma olhada nessas frases aqui. Ele estudou, ele não passou. Ou o filme era bom, a crítica não gostou. Cada frase até faz sentido sozinha, né? Mas juntas, soa meio robótico, desconectado. Parece que falta uma ponte lógica entre elas, um fluxo. A comunicação fica toda picada, quase como uma lista de fatos sem nenhuma relação entre si. Exato. O que está faltando aqui? Como é que a gente transforma essa lista de pontos numa narrativa que tenha significado? Que tenha causa, consequência ou, sei lá, um contraste? A resposta, na verdade, está em palavras que muitas vezes a gente até ignora. E é bem aqui que a mágica acontece. A solução são as conjunções, ou como também podemos chamar, os conectores. Elas são literalmente o cimento que une os tijolos da nossa comunicação, garantindo que a estrutura toda não desmorone. Ok, vamos analisar isso com calma. A definição formal diz que a conjunção é uma palavra invariável, ou seja, ela não muda. A função dela é conectar, mas o ponto crucial é esse aqui. Ela estabelece uma relação lógica. É de adição, oposição, conclusão? Cada conector carrega um propósito muito bem definido. Vamos começar então pelo tipo mais básico de construção, a adição. Esses são os conectores que a gente usa quando quer simplesmente somar informações. Sabe, empilhar ideias, uma sobre a outra, mas de um jeito harmonioso. O que é mais interessante aqui é a simplicidade e a função. O E é o nosso sinal de mais. Simples assim. Estudo mais trabalho. O nem, por outro lado, é como se fosse um e não. Ele soma duas negações. E a estrutura não só, mas também dá uma elevada na ideia. Coloca uma ênfase nessa soma. É uma forma mais sofisticada, mais enfática de dizer e. Muito bem, a gente já sabe como somar. Agora, vamos aprender a pivotar, a mudar de direção. Esse grupo de conectores aqui é fundamental para criar tensão, para criar contraste e para literalmente virar o jogo da nossa narrativa. Eles introduzem uma reviravolta. O mais e o porém são os nossos articuladores clássicos. Pensa no mais como um freio brusco. Ele come muito. A gente espera que ele fique satisfeito, certo? Mas nunca fica satisfeito. Pronto, a expectativa foi quebrada. O porém funciona do mesmo jeitinho, só que muitas vezes com um toque um pouco mais formal. E aqui, gente, está o pulo do gato. É o que separa a comunicação básica daquela mais sofisticada. Olha só a diferença de significado. Foi ao clube, mas não tinha ânimo. A falta de ânimo aqui é uma oposição direta, é quase uma contradição com a ideia de ir ao clube. Agora olha a segunda frase. Embora não tivesse ânimo, foi ao clube. Percebe? Aqui, a falta de ânimo é um obstáculo, uma dificuldade que foi superada. A pessoa foi ao clube apesar disso. A escolha de uma única palavra muda completamente a dinâmica e a interpretação do fato. É impressionante. Bom, depois de somar e contrastar, vamos para o próximo nível, o território da lógica pura. São esses conectores que ajudam a gente a explicar o porquê das coisas e quais são os seus resultados, muitas vezes inevitáveis. Pense nisso como uma fileira de dominós. A causa é o primeiro dominó que a gente empurra, e a consequência é o último dominó que cai como resultado. Os conectores lógicos são justamente o que nos mostram essa corrente de eventos. Eles conectam o empurrão inicial à queda final lá na frente. E isso ilustra o fluxo de um jeito brilhante. O porquê sempre aponta para trás, para a razão, para a causa. Por que ele não fez a pesquisa? Porque não tinha meios. Já o logo aponta para frente, para o resultado, para a consequência. Preciso sair depressa. E qual o resultado disso? Logo, me ligue mais tarde. E a estrutura tão que ou tanto que indica uma consequência intensa, um resultado direto de uma causa exagerada. É o efeito dominó em plena ação. Então, depois de ver como eles somam, contrastam e explicam, fica muito claro que as conjunções não são só regrinhas de gramática. Elas são, na verdade, a ferramenta definitiva para uma comunicação clara, precisa e sofisticada. Lembram do nosso ponto de partida? Daquelas frases desconexas? Pois é, olha só para elas agora. Ele estudou, mas não passou. A relação de oposição é imediata. O filme era bom, contudo, a crítica não gostou. O contraste é explícito. Com uma única palavrinha, a gente deu vida, lógica e fluidez para ideias que antes estavam completamente isoladas
Essa citação resume tudo perfeitamente. A função delas é tornar explícitos os nexos semânticos, ou seja, as conexões de significado. Elas não inventam a conexão do nada, elas só revelam essa conexão, tornando o texto coeso, um todo unificado, em vez de um amontoado de partes soltas. Então, para a gente resumir os pontos mais importantes, as conjunções são as pontes lógicas da linguagem. Elas nos permitem adicionar, opor ou explicar ideias. E dominar a escolha do conector certo é o que realmente eleva a comunicação, dando profundidade, nuance e, acima de tudo, muita clareza. E isso nos leva a uma reflexão final. A linguagem não é algo passivo, é uma ferramenta de construção. Cada vez que a gente fala ou escreve, estamos conectando ideias. A questão que fica é: qual conexão num texto, talvez um que já exista, poderia ser aprimorada? Às vezes, trocar um simples mas por um embora pode mudar toda a perspectiva. Pense nisso. Até a próxima.